Provérbios para hoje: sabedoria para viver e morrer para a glória de Deus. Humildade e orgulho. Estes são dois temas muito importantes para o sábio, porque a intenção do sábio é criar um filho que seja também sábio. E a sabedoria e a humildade andam juntas. Por isso é importante incutir na mente do filho que ele precisa desenvolver um caráter marcado por humildade. E para isso o sábio faz contraponto. Ele vai enaltecer a virtude da humildade e vai desmerecer o vício do orgulho. E o salmista já expressa esta beleza da humildade no Salmo 131, quando ele ora a Deus dizendo: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma e sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como esta criança. Este salmo, provavelmente escrito por Davi, expressa aquele momento em que Davi, no palácio do rei Saul, percebeu que ele era de alguma forma tentado a aspirar o trono, porque ele tinha sido ungido e o povo o elogiava. Mas Davi percebeu que era melhor então manter seu coração humilde e evitar qualquer orgulho ou ostentação, porque é Deus quem exalta. E por isso então ele escreve este salmo, que é uma ode à humildade. Humildade, no grego a palavra tapeiнофосини, significa modéstia. E inicialmente a palavra era usada no sentido de estar embaixo ou numa posição inferior. Também define a palavra pobre em alguns momentos, alguém sem poder, alguém sem ânimo. Todavia, por ser um substantivo composto, aponta aí para a ideia de pensamento, está aí embutida a ideia de mente, que é a ideia de julgar, pensar, ter uma disposição a respeito de determinada coisa, considerar-se menor que outra. É uma virtude categorizada, então, como dianoética. Dianoética significa aquela relacionada à maneira de se pensar. E é uma atitude, acima de tudo, uma consideração mental em que a pessoa ela não ostenta ou não faz nada que seja uma presunção de ser mais do que efetivamente é. No Novo Testamento, esta palavra tapeiнофосини e seus cognatos ocorrem 34 vezes, 13 vezes dela nas cartas paulinas. É Paulo que recomenda muito a questão da humildade, exatamente porque na igreja a humildade ela é um elemento promotor da unidade. Onde não existe humildade, a unidade da igreja corre sério perigo. Por isso, a ideia da humildade no conceito grego é como se fosse uma roupa da qual a pessoa se veste. É como se fosse uma segunda natureza. Quando a gente fala de humildade, muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de que humilde é quem anda com a cabeça baixa, olhando para baixo e tal. E não é nada disso. A humildade, na verdade, é uma correta consideração de si. Então, se uma pessoa, digamos, ela é doutora em literatura portuguesa, por exemplo. Eu tenho uma amiga que é doutora em literatura portuguesa e ela pediu uma vez para eu ler uma tese que ela estava defendendo e, de fato, eu entendi muito pouco daquilo que ela estava escrevendo, até pelo nível intelectual dela, né? E ela, ao dizer a respeito de si que era uma entendida em literatura portuguesa, ela não estava de maneira nenhuma se orgulhando, pelo contrário, ela estava dizendo a verdade a respeito de si. Agora, digamos que uma pessoa leu alguns livros da literatura portuguesa, uns livros de Machado de Assis,
de Drummond e tal, e já acha que é entendido ou é um doutor em literatura portuguesa. Essa pessoa é orgulhosa, porque essa pessoa não está correspondendo à realidade. A pessoa humilde, ela não tem falsa modéstia, o que ela é, de fato, ela tem facilidade em afirmar, mas não fala isso para ostentar. Isso é ser humilde. Para Edwards, a humildade equivale a uma desistência de qualquer pretensão de grandeza ou superioridade, principalmente quando se diz respeito a Deus. Envolve a deliberada desistência de querer impressionar a outrem, afirmando ou ostentando ser alguém que de fato não é. Então, a humildade tem a ver com essa coerência entre o que eu digo a meu respeito ou o que eu penso a meu respeito e como, a partir daí, eu trato a outra pessoa, sem tentar impressionar ou causar nela uma impressão tal que ela ache que eu sou muito superior ou esteja numa condição acima dela. Jesus é o máximo exemplo de humildade. Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Noutra ocasião, quando os discípulos estavam disputando para saber quem seria o maior entre eles, Jesus disse: quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir. E Paulo, falando a respeito de Jesus, apresentando Jesus como o sumo exemplo da humildade, ele diz: seja a atitude de vocês, irmãos aí de Filipos, a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, a mais elevada posição imaginada, não considerou que ser igual a Deus, o que ele de fato é, era algo a que devia se apegar, como algo que ele não pudesse jamais abrir mão de alguma maneira. Mas esvaziou-se. Aí a palavra indicando, a ideia de você se colocar numa posição bem inferior, bem sem nenhuma pretensão. Esse é o autoesvaziamento de Cristo. Vindo a ser servo, a palavra servo aí é doulos, alguém numa posição bem inferior, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. Veja, a humildade é uma ação reflexiva. A pessoa humilha a si mesma. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Vejamos o que o sábio nos fala sobre a humildade. Ele diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Isso é muito importante porque é o contrário daquilo que ele vai dizer quando vai expressar a questão do orgulho. Noutra ocasião ele diz: antes da sua queda o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Veja, antes da queda o orgulho, antes da honra a humildade. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida, coisas preciosas, Então a pessoa que entender isso aqui vai querer ser humilde exatamente para poder desfrutar desses benefícios. E o que é perfeitamente correto. Quem não quer riqueza, honra e vida? Mas o preço a ser pago é ter uma atitude de humildade. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Então, viver entre pessoas humildes é a melhor opção. O orgulho do homem o humilha. Quem se exalta é evidentemente humilhado. Mas o espírito humilde obtém honra. Deus, referindo-se aqui o sábio, falando do próprio Deus, diz: ele zomba dos zombadores, mas concede graças ao humilde. Os humildes recebem favor da parte de Deus. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Veja como eu disse no começo, o sábio está preocupado em que seu filho seja sábio. E ser sábio envolve ser humilde. Quanto ao orgulho, a palavra hebraica, para referir-se ao orgulho, significa algo elevado, arrogante, soberbo, altivo. E o substantivo feminino, que é traduzido como soberba e arrogância, também está ligado a este conceito, Tanto significa arrogância como também fúria ou uma certa majestade,
Daí surgir a ideia de algo aumentado, algo que está numa posição, vamos assim dizer, de estar elevado acima dos outros, ser majestoso. Esse é o sentido original da palavra que está na raiz da ideia de orgulho. Também a palavra zadon, que significa arrogância, insolência, presunção, soberba e orgulho. Nós vemos, por exemplo, assim, que Davi foi acusado de ser orgulhoso por parte de seus irmãos quando ele quis entrar na batalha contra Golias. E o profeta Ezequiel disse que os orgulhosos serão julgados e terão, então, seu fim no juízo final. Já o termo grego, a palavra hybris, ela significa uma atitude de insolência, arrogância, desprezo com os outros. Literalmente significa algo que é pesado, excessivo, que é algo opressivo num certo sentido. Homero, por exemplo, diz a respeito dos pretendentes de Penélope, a esposa de Odisseu. Acreditava-se que Odisseu estava morto, isso está no livro Odisseia, de Homero, que Odisseu estava morto, então alguns pretendentes queriam casar-se com Penélope, que era a rainha que estava substituindo então o Odisseu lá no seu reino. E esses homens pretendentes, eles são retratados ali como cheios de hybris, cheios de insolência, de orgulho, de arrogância. E ele fala da atitude desses homens. Esses homens eram brutos, arrogantes, insolentes, ofensivos. Essa é a razão porque Odisseu, quando retorna à sua casa, mata todos eles. A hybris é uma falta de modéstia, uma atitude arrogante que desafia todos, é uma atitude de desrespeito aos limites da boa convivência. Geralmente está associada a um espírito violento e dissoluto. Veja que o orgulho não vem sozinho, ele traz consigo outros vícios, todos eles causadores de grandes males. Na literatura grega antiga, um dos pecados mais odiosos aos deuses era exatamente hybris, porque, de uma certa forma, os deuses eles não queriam ser desafiados, e quem os desafiava era chamado então de orgulhoso. Veja que o sábio alista 6 coisas que Deus se aborrece e a 7ª ele abomina. A primeira coisa desta lista que ele apresenta são olhos altivos. É aquela pessoa que a gente usa a expressão aqui, nariz empinado, né? Que ela fica olhando assim como se todas as pessoas estivessem abaixo dela. O seu olhar é um olhar de ostentação, como se ninguém aqui é igual a mim, eu sou superior a todo mundo, eu sei mais que todo mundo, eu tenho mais competências, eu estou mais qualificado. Essa é a noção do olhar altivo. Deus aborrece. Então está aí a lista, primeiro da lista, exatamente este, olhos altivos. Quanto ao orgulho, olha o que o sábio diz. Temer ao Senhor é odiar o mal. E uma das coisas que são más e Deus odeia, e a sabedoria também odeia, é o orgulho e a arrogância. A pessoa orgulhosa, a pessoa arrogante, ela tem a oposição de Deus e tem também a oposição da sabedoria. A sabedoria é contrária ao orgulho. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Então o orgulho nunca vem sozinho, ele vem trazendo consigo a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. O orgulho, ele tem consigo esse poder de destruir relacionamentos. Ele gera discussões, gera contendas, ele traz divisão, porque é complicado você se relacionar com uma pessoa orgulhosa. Já tive na minha caminhada de me relacionar com pessoas que eram orgulhosas, pessoas que ostentavam títulos e desta forma se comportavam como se todos os demais fossem leigos em comparação a ele. E, invariavelmente essas pessoas elas tinham um problema de autoestima, né? Elas se estimavam demais até porque tinham um problema
com a maneira como se enxergavam de verdade. No fundo, o orgulhoso sabe que ele é só uma bolha inchada. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba. Insensatez e soberba estão associados. O lábio dos prudentes preservarão. O Senhor derruba a casa do orgulhoso. Veja que a atitude orgulhosa, ela de cara já tem a oposição de Deus, pois Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Jesus é o máximo exemplo disso. Ele foi humilde, se humilhou, se esvaziou, morreu na cruz. Deus o exaltou acima de todos e deu o nome que está acima de todo nome. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Veja, a pessoa quer se manter em pé, quer continuar indo bem nos seus projetos, mantenha-se humilde. Porque ao orgulhar-se, a pessoa está preparando uma cova na qual ela vai cair. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Veja que a Bíblia tem diversas ameaças ao orgulho, o arrogante, o soberbo, o olhar altivo. Tem a oposição de Deus e certeza de que isso não vai dar certo, vai ter problemas aí. O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde o tem honra. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Então, geralmente, uma pessoa que está zombando dos outros, ele faz isso como uma manifestação do orgulho que está em seu coração. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. A impiedade, o orgulho e a arrogância são aqui colocados juntos, porque aqueles que praticam impiedade, eles acabam acreditando que eles vão se dar bem ao final. E essa é uma atitude arrogante com toda certeza. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Como nuvens e vento sem água, sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Essas duas figuras aqui são muito interessantes. Um vento e nuvens sem chuva é como se fosse uma promessa vazia. Exatamente, o soberbo ele é uma promessa vazia. Chegará um momento em que a sua arrogância vai cair e a gente perceberá que não há nada de consistente ali para se perceber. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Ser honrado pelos outros, tudo bem, mas você mesmo se honrar, você mesmo elogiar a si mesmo, se colocar numa posição acima dos outros, é algo desonroso. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Geralmente o orgulhoso se elogia com relativa frequência, não os seus próprios lábios. O olhar altivo e o coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. O olhar altivo, arrogância, soberba, mais do que vício. A Bíblia trata isso como um pecado gravíssimo. Abominável é ao Senhor todo arrogante coração. Se a pessoa quer agradar a Deus, a arrogância não é o melhor caminho. É evidente que não ficará impune. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Veja o que Tiago diz a respeito disso quando ele remete a uma citação do Antigo Testamento, exatamente Provérbios 3:34. Falando de Deus, ele diz, antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Daí ele alista alguns imperativos, né, que expressam para nós como que se dá a auto-humilhação. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Limpai a mão, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. E aí, por fim, ele fala que a humildade é uma ação reflexiva. Humilhai-vos perante Deus, e a recompensa é, ele vos
exaltará. Veja, é o caminho da humildade. Tiago faz citações proverbiais e Provérbios 3:34 é usado por ele assim numa tradução livre, dizendo que Deus resiste aos soberbos e concede a sua graça aos humildes. Ao nos humilharmos, nós nos colocamos debaixo da bênção de Deus que nos exaltará. Veja o que Pedro fala no mesmo sentido, né? Da mesma forma, vocês jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. É o mesmo caminho e a mesma recompensa para que Deus, no tempo devido, nos exalte. Agostinho diz: o orgulho não é grandeza, é inchaço. Que o que está inchado parece grande, mas não é sadio. Charles Chaplin, em seu filme O Grande Ditador, ele diz assim: pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade do que de máquinas. Mais humildade do que tecnologias, né? Mais de bondade e ternura do que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. A única sabedoria que uma pessoa pode esperar adquirir é a sabedoria da humildade. T.S. Eliot. Oremos. Dá-nos, ó Deus, um coração humilde, tal como o coração de Cristo. Mantenha nossos olhos, mente e coração simples e puros, e que nos humilhemos em Tua presença para sermos honrados unicamente por Ti. Em nome de Jesus. Amém.